Boa noite, gente. Meu nome é Tânia, eu sou secretária executiva da Renas e é uma alegria ter todos vocês aqui com a gente, irmãos, irmãs de tantos lugares e gente que está preocupado aí com esse tema tão importante, né, que é a proteção das crianças das ameaças na era digital. Como eu falei, você pode colocar no chat de onde você é, seu nome, para a gente ficar com essa relação também e poder interagir depois, se a Andrea e o Brian também, né, podem interagir com vocês depois. Eu vou apresentar a Andrea para vocês, eu sei que alguns já a conhecem, eu também a conheço, então eu vou apresentar para fazer essa coisa mais formal, né, mas ela também vai poder continuar se apresentando depois na fala dela. A Andréa Espírito Santo, então, ela é coordenadora de proteção à criança e ao adolescente na MPC, que é Mocidade para Cristo. Com a visão mundial, ela é facilitadora da metodologia Igreja Segura para as Crianças, em São Paulo. Ela trabalhou com a Renas São Paulo, né, com igrejas e organizações ano passado, e trabalharam bastante na área de construção de políticas de proteção nas igrejas e nas organizações. Na MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, ela faz parte do grupo de trabalho de proteção à criança no SIM, que é Cuidado Integral do Missionário, e ela é membro da Rede de Proteção e Segurança da Criança. Então, se tem alguém que sabe sobre proteção de criança, tá aí, né? Tá aí. O Brian é bacharel em Teologia, missionário na Operação Mobilização, OM, como agente de proteção à criança, ele também é facilitador no espaço de proteção, e como Andréa, na MTB, ele faz parte do grupo, né, do Cuidado Integral do Missionário. Muito interessante ter o Brian nessa área, né, Brian? Que legal ter um rapaz jovem, né, e um homem que se interessa por isso, muito bom. A gente que é da área social e trabalha com educadores, é um ambiente muito feminino, a gente precisa de irmãos com a gente. Então, é muito legal ter você, né? E que legal que a Andréa está trazendo para cá para a gente conhecer também. Então, a gente já orou nós aqui antes, né? Pedindo que Deus abençoe esse tempo, que seja um momento de aprendizado para todos nós, nessa área que é tão... e está, né, tão complicado para as crianças, mas que, então, Deus possa usar os nossos irmãos aí, a Andréa e o Brian, para que a gente possa aprender e juntos, né, como uma rede mesmo, estarmos fortalecendo essa proteção. E o que a gente pode fazer, né, como família, como igreja, como organização, como educadores, como pastores, que o Senhor possa nos usar nisso também. Amém? Quem começa? André? Brian começa? Brian, isso. Essa parte eu perdi, desculpa. Não tem problema. Então, Brian, é com você. E, pessoal, vocês podem ir colocando anotações, perguntas que vocês querem no chat, que vocês querem que a gente converse no final. Nós vamos ter um tempo de interação. 25 minutos um fala, depois 25 minutos o outro, e depois a gente vai ter um tempo de interação. Então, se durante a fala surge alguma coisa, já pode pôr no chat, e depois a gente vai dar, dentro do tempo que a gente tiver, a gente vai tentar responder junto com eles, tá bom? Vai lá, Brian, com você. Legal. Uma boa noite, muito bom ter vocês aqui, estar junto com vocês aqui, é um prazer muito grande. E apesar de não fazer parte da fala que eu havia preparado, eu gostaria de puxar um gancho já do que a Tânia disse aqui. De fato, é uma alegria muito grande para mim ver homens nessa sala também e ver que Deus tem levantado mais homens para atuar nesta área, porque cuidado com a criança não é papel só da mulher. Nós precisamos assumir a nossa função, o nosso papel, a nossa parte nessa batalha, e muitos de nós temos sido omissos de algo tão importante. Os meninos estão crescendo sem referência porque os homens não estão assumindo o seu papel na criação dos filhos, não estão assumindo o seu papel nas áreas educacionais da igreja. Quer me ver desesperado a entrar numa igreja, entrar no ministério infantil e só ter mulheres,
Por quê? Porque elas são menos capacitadas de maneira nenhuma, mas é porque os nossos meninos estão ficando sem referência. E isso é desesperador, e eu louvo a Deus pela vida de cada homem aqui nesta sala, preocupado com um tema tão importante. Louvo a Deus mesmo, e eu espero que cada um de nós aqui sirva de influência para mais homens se lembrarem dessas verdades. Nós precisamos assumir, sim, a nossa parte. Nós precisamos fazer parte da criação de ótimos homens no futuro, que vão assumir uma masculinidade bíblica, respeitosa, segura, para a glória de Deus. Então, não fazia parte da minha fala, mas eu não podia deixar de citar depois de ouvir essa frase da Tânia. E estou muito feliz de ter todas vocês mulheres aqui também, mas vocês já estão marcando presença, fazendo um trabalho maravilhoso na área da proteção, na área do cuidado com a criança, isso é maravilhoso. Mas eu não podia deixar de dar esse recado para os outros homens presentes. Vamos lá, vamos juntos para a glória de Deus, pela proteção das nossas crianças. Bem, eu vou abrir aqui o meu slide e a gente vai começar com o nosso tema propriamente dito, que são as ameaças para as crianças na era digital. Antes de trabalhá-lo, eu gostaria de dizer quem nós somos. Somos do Espaço de Proteção e nós oferecemos formação em proteção à criança para adultos com ênfase em prevenção de abuso sexual infantil nos locais que as crianças frequentam. Esse é o nosso compromisso enquanto organização, enquanto pessoas, tanto André quanto eu, nós temos esse compromisso de levar a educação na área da proteção. Aqui estão as nossas redes sociais, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. O Instagram é o @espaço de proteção, sem cedilha e sem acento. Facebook, facebook.com/espaço de proteção, sem cedilha, sem acento. Temos o nosso Linktree, vários links de muitas coisas que vocês podem acessar, e o nosso canal no YouTube. E Espaço de Proteção, só pôr na lupinha Espaço de Proteção, você já vai ver logo o nosso logo. Muito material novo chegando esse mês, vários vídeos sendo lançados, você não pode perder, vários temas, não só materiais longos, conteúdos longos, onde você pode sentar e se deleitar com bastante informação, mas também vídeos curtos, rápidos, bastante coisa você vai encontrar ali. Quais são os principais problemas online hoje? Uma das coisas que eu quero, antes de passar a lista, é lembrar que eu e você que estamos aqui, nós somos de uma geração que a gente visitava o mundo online. A gente parava o que a gente estava fazendo, nós ligávamos o nosso computador, e ainda fazemos isso, abrimos um site, entramos numa rede social, mas nós visitamos o mundo online, nós visitamos esse mundo virtual. Tudo que a gente vai falar aqui tem um peso para a gente, mas para a criança, para o adolescente de hoje tem um peso muito mais forte, porque eles nasceram no mundo online. Eles não visitam o mundo online. Isso faz parte deles, está no DNA deles. Tudo que a gente vai ler aqui faz parte do dia a dia deles. Eles já nasceram com um celular na mão. Eu me lembro do susto que eu levei, e quantos anos fazem isso? Eu chamo ela de sobrinha, na verdade uma prima com bastante diferença de idade. Ela tem 11 anos, ela tinha 3 anos, então 7, 8 anos atrás, eu ia mostrar fotos para ela, ela vinha com o dedinho na foto e tentava abrir foto, numa época que eu tinha que me lembrar que dava para aumentar uma foto na tela. Então, tudo que a gente está vendo aqui, que faz parte de uma realidade que a gente visita, é parte integral da vida da criança e do adolescente de hoje. Quando eu falo do primeiro problema dessa lista, que é o compartilhamento de informação pessoal, eu não estou falando de alguém que tem as suas informações no mundo privado e ela vai entrar na realidade virtual, vai fazer alguma coisinha ali no computador e vai sair. A gente está falando de alguém, de um adolescente, de uma criança que acha que aquilo ali é o dia a dia dela e a vida pessoal dela faz parte da vida da internet. Esses dois mundos, eles se mesclam de uma forma, eles se
integram de uma forma muito, muito mais forte do que para a gente. Então, quando a gente falar dessa lista agora, quando eu apresentar essa lista, tenta pensar que na cabeça da criança que você está pensando, na cabeça dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dessa criança que você quer proteger e que você sabe que está acessando a internet constantemente, está no mundo online direto, na cabeça dela, tudo isso está muito mais integrado à realidade dela do que a nossa. E é por isso que a gente precisa prestar muita atenção na interação com essa lista de problemas, na interação com o mundo virtual, um mundo maravilhoso que pode trazer ferramentas maravilhosas, acrescentar muito na vida da criança e do adolescente. Por isso que a gente não fala de tira a internet, porque você vai estar amputando um braço, você vai estar amputando uma perna dessa criança, até mesmo no sentido de educação e tudo mais. Mas a gente precisa prestar atenção porque, além de todos os benefícios, trazem uma lista de riscos. E o primeiro deles, como eu citei no exemplo aqui, o compartilhamento de informações pessoais, que dá espaço para vários tipos de golpes. Hoje mesmo eu estava conversando aqui na minha casa, eu falei, eu vou citar esse exemplo hoje aqui. 1 hora antes de eu abrir esta sala, eu estava conversando, e uma amiga nossa, ela foi visitar a família, chegou lá na casa dela, foi passar as férias, o sobrinho não saía da internet, e feliz porque podia ficar até meia-noite na internet, uma criança de 9 anos, se não me engano, se a idade estiver errada, é bem próxima disso. E ela ficou preocupada porque via que a criança não saía dali, um menino largou o celular um pouco, começou plim, 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 plim de mensagem, ela olhou uma mensagem estranha, amorzinho e não sei o que, ela falou, pera aí, tem alguma coisa errada? E aí chamou a mãe, elas desbloquearam o celular e foram ver a conversa do tal do amorzinho, do queridinho, do fofinho pra cá, do fofinho pra lá. Quando elas foram ver, ele era teoricamente uma menina da mesma faixa etária que ele, mas ele já tinha passado foto de pai, foto de mãe, foto de família, foto dele de escola, já tinha passado informações do que faz, o que deixa de fazer, onde estuda, tanta informação pessoal, e pedia para essa amiguinha, namoradinha, esse amorzinho aí com quem ele estava conversando, passar de volta para ele uma foto e nada. Aí ela falou, tem caroço nesse angu, tem alguma coisa errada. Começou a conversar com essa amiguinha, e num dado momento ela fez uma pergunta, ela falou, eu tenho que te lembrar, eu esqueci de falar que o meu pai é policial, na hora acabou a conversa, foi bloqueado. Eles em Minas Gerais, um contato em Goiás, e já tinha passado uma série de informações pessoais, não tinha chegado ainda em outros pontos perigosos, que a gente vai ver nessa lista, mas alguém em Goiás tem informações de quem é essa família, onde essa família está, onde essa criança está, onde essa criança estuda, foto da família, foto dessa criança, o compartilhamento de informações pessoal. E para essa criança, talvez o que ele estava fazendo não é tão sério, porque esse é o mundo dele, ele só está compartilhando informações no mundo que é dele. Vocês estão entendendo quão longe isso chega? E para a gente parece que é um absurdo, mas para quem nasceu com o celular na mão e não tem consciência desse risco, para uma criança, o que ele estava fazendo demais? Conversando com uma amiguinha. O cyberbullying, que é o famoso do bullying, ocorrendo na internet, novamente. A gente vai se preocupar com isso. Eu, talvez, se eu vejo uma coisa na internet, eu me preocupo, mas nem tanto. Agora, para essa criança, para esse adolescente, para vocês terem ideia, existem adolescentes, crianças um pouco mais velhas, entrando ali na pré-adolescência, que chegam a fazer sites, páginas inteiras só para humilhar uma outra criança. E elas estão tendo que lidar com isso. E é um tipo de exposição e humilhação que está aberta ali para todo mundo ver, literalmente para o mundo inteiro ver. Isso é muito sério, isso é muito profundo. E acontece nesse mundo. Sexting, que é enviar essas mensagens, fotos ou vídeos sexualmente explícitos, enviar os famosos nudes, mensagens de conversas inapropriadas, que o sexting vem do texting, né, do testar, o sextar. E, por exemplo, no caso desse menino, quão perto ele não pode ter chego de enviar uma foto inapropriada, não foi o caso, mas o quanto mais de conversa
seria necessária para convencer a mandar uma foto em troca de alguma coisa que ele estava tentando e não estava conseguindo. E no caso desse sexting, a gente para pensar as portas que abrem para uma série de outros problemas. Quantos adolescentes, pré-adolescentes não estão chegando ao ponto de querer tirar a própria vida, porque em trocas de mensagens enviaram fotos inapropriadas e um abusador do outro lado começa a ameaçar: eu vou publicar essas fotos, eu vou mandar essas fotos para outras pessoas se você não fizer XYZ que eu quero que você faça. E eles, com vergonha de buscar ajuda, com vergonha de falar com os pais, com vergonha da exposição, com medo da bronca, com medo de tudo que aquilo pode arretar a guarda para eles, e começam a sofrer abusos pesadíssimos, torturas emocionais no mundo virtual. E tudo começou com uma troca de mensagens de textos inapropriada. Gente, é isso que as nossas crianças estão lidando na internet. E aí, passando do sexting para o que eu já dei uma introdução aqui, vem o aliciamento, que são essas conversas de cunho sexual, que vão levar a abuso sexual sem toque, virtual, muitas vezes ali. O problema é sério. As ferramentas que a internet traz são maravilhosas, mas a internet sem cuidado, ela pode apresentar todos esses problemas. E o conteúdo impróprio, a pornografia online. Hoje, crianças de 6 anos, 7 anos de idade, com acesso à pornografia constante já, problemas seríssimos sendo gerados aí na mente de criancinhas que não deveriam, não poderiam estar lidando com todas essas situações e estão, e não sabem lidar com isso. E não sabem o que fazer com essas informações, não sabem o que fazer com uma informação de um corpo nu, uma imagem de sexo explícito que chegou até ela. E ela entra em pânico, em desespero, ela tem uma certeza: isso é errado, mas se isso é errado, eu não sei o que fazer, é errado, é culpa minha. E eu não posso falar para ninguém. E nós, responsáveis, cuidadores, pais, precisamos fazer parte do mundo virtual dos nossos filhos e das nossas crianças para protegê-los e para ajudá-los a lidar com tudo isso. Nós não podemos esperar que uma criança, que um pré-adolescente, até mesmo um adolescente, já saiba lidar com essas questões tão profundas, com esses riscos iminentes na internet, se não forem guiados, se não forem educados, se não aprenderem sobre isso, porque esse mundão todo que eu mostrei para vocês, que para a gente parecem mais terminologias e definições técnicas, parecem mais questões de lei e por aí vai, para eles, lembra que para a gente o risco na nossa infância muitas vezes era: olha para os dois lados na hora de atravessar a rua, senão um carro vem. Esse é o atravessar da rua deles, porque a rua deles é uma rua virtual, é uma rua online, e na hora deles atravessarem a rua, eles precisam saber quais são os carros que podem atingi-los. Essa é a rua que eles enfrentam todos os dias. A gente olhava para os dois lados, e esses são os carros que eles vão ter que tomar cuidado para que não os machuquem nesse processo. Talvez essa não tenha sido a melhor analogia, mas é uma que eu consegui encontrar aqui para tentar fazer essa comparação. Para a gente, parece que são só palavras, mas para eles é um risco constante, iminente. E se eles não aprenderem a olhar para os dois lados nessa rua na hora de atravessar, eles podem se machucar. E eu vou te falar uma coisa: esse atropelamento, ele pode machucar muito mais do que a pancada de um carro. E ele pode trazer consequências e sequelas para o resto da vida deste ser que está se formando. Vai machucar e ele vai ter que lidar com as consequências disso. Mas nós podemos agir e fazer algo. E é para isso que a gente está aqui hoje, né? Se você está aqui hoje, você já está interessado nisso e preocupado com isso. Isso é maravilhoso, porque isso quer dizer que a sua criança, a criança que está próxima de você, no fim da noite de hoje, no evento como hoje, já vai estar muito mais segura.
e já vai saber e ter ferramentas que vão ser dadas a ela de como atravessar essa rua de uma forma muito mais segura. E isso é maravilhoso. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, porque você hoje aqui pode ser a diferença total na vida de uma dessas, pode ser a salvação da vida de uma dessas crianças. Pode ser quem vai impedir que essa criança vai passar por um trauma que ela vai ter que lidar para o resto da vida dela. E isso é maravilhoso. Parece que é pouco, mas uma pequena atitude pode mudar muita coisa. O que é conteúdo impróprio e pornografia online? Aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Conteúdo inapropriado ou explícito. Quando eles olham para a internet, eles vão encontrar imagens de ataque terrorista, decapitação, bombardeio, violência, crueldade com o ser humano e animais. Ainda esses dias, eu estava vendo um vídeo, foi uma... Não vou me lembrar agora, também não faz tanta importância, mas um vídeo de uma pessoa cometendo suicídio, se jogando dentro de um shopping em São Paulo, pulou no vão, e o vídeo ali aberto. Ali, como se não fosse nada. Aí uma criança vê aquele nível de violência, de desespero na alma humana. Algo explícito e vai ter que lidar com aquilo. Reportagens de violência, expondo outras crianças que não deveriam estar ali, de crueldade mesmo. Ah, não, mas tem que divulgar. Não, não. A gente não precisa divulgar notícias sangrando, não. Isso não gera proteção, isso dissemina crueldade na internet. Às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Expõe. E a criança está vendo isso. Sites de automutilação. Sites que ensinam que se ela se ferir fisicamente, a dor física vai se sobrepor à dor da alma e vai ajudar a lidar com aquela dor, quando na verdade vai ser dor sobre dor. E quantos sites ensinando automutilação a gente encontra hoje na internet? É isso que as nossas crianças encontram na internet. Eu vejo um negócio desse, eu fecho. Mas e uma criança, um adolescente, quando vê um negócio desse? Será que ele tem a maturidade e a informação e a educação suficiente para decidir, opa, perigoso, vou fechar. Conteúdo pró-anorexia e transtorno alimentar. E assim, eles nasceram no computador, gente. Eles acham as coisas que a gente não acharia, que a gente não acharia e não encontra. Um adolescente na frente de um teclado consegue desvendar um mundo que eu posso tentar, não vou achar, não vou conseguir. É perigoso eles acharem até o que a FBI não encontra. Exagerando um pouco aqui, mas... Claro, estou exagerando um pouco. Mas vão encontrar muita coisa ali. Conteúdo pró-suicídio, jogos pró-suicídio. Aí pega essa criança com dor na alma, o que ele vai achar? Um joguinho que vai ensinar ele a se suicidar, que vai dizer que está aí uma solução, que vai dar ferramentas, formas de suicídio, formas indolores de se suicidar. Basta um adolescente desesperado por isso no Google, ele vai achar formas indolores de cometer o suicídio. Tá duvidando, faz o teste, pega uma coisa absurda, põe no Google no final desse momento aqui, ia sair live, tá vendo? Nem direito aqui tá saindo. Faz o teste. Você vai ver os absurdos que você vai... Você já fez o teste e colocou essas coisas absurdas no Google para ver o que o seu filho pode encontrar, o que a tua filha pode encontrar? Boa ideia. Fica aí uma liçãozinha de casa para depois. Vai no Google, põe essas coisas absurdas e vê as coisas que eles encontram. Conteúdo de abuso sexual. Gente, isso nem deveria estar na internet. Quanto vídeo pornográfico. Aqui eu vou falar abertamente, a gente não tem criança, a gente não tem adolescentes nessa sala, certo?
Não, tá bom. Se tiver, vocês me barram se eu estiver indo longe aqui, porque eu tô achando que só tem adultos aqui, tá bom? É conteúdo de sexo explícito, mas de abuso. Quantos vídeos pornográficos não são gravados com menores de idade? É crime, é violência sexual explícita na internet. E quando as pessoas tentam pedir para sair, às vezes tem que até processar o site que está passando. Quantos processos o Pornhub não está respondendo porque tem imagens de menores, as pessoas estão falando esse vídeo é meu, não devia estar lá, foi um abuso de tal época e está tendo que processar para conseguir tirar os vídeos dali. E está lá o abuso mesmo. Não faz muito tempo, foi um grande caso. Foi descoberto de um grande ator pornográfico da atualidade que os vídeos do seu início de carreira, todos ele era menor de idade, com documentação falsa. Tendo ele feito isso ou não, aquilo foi abuso, foi crime. Foi uma exposição sexual de um menor. Tá lá, na internet, para quem quiser ver, e tá lá, até mesmo tendo tido aquela bomba toda de que era uma criança naqueles vídeos, ainda conseguem achar vídeos dele ali. Conteúdo violento e angustiante. Quanto conteúdo violento, meu Deus do céu. E pornografia online. A pornografia são imagens de cunho sexual ou explícito, que a gente encontra vídeos ou fotos. A gente encontra pornografia de vingança e pornografia extrema. Terminou comigo, agora eu vou publicar tudo aquilo que um dia a gente trocou de imagem, de mensagem na internet para todo mundo ver. E aí tem os tipos de pornografia que são legais até mesmo para adultos que estão lá. Ato sexual que ameaça a vida de alguém, com ferimentos graves, pornografia violenta, estupro e qualquer imagem com menor de 18 anos. Antes de passar para a André, eu vou passar... Olha, eu me empolguei, eu falei para a André, eu vou te dar uns minutinhos a mais, eu estou quase roubando uns minutinhos dela aqui. Mas é porque é sério demais, gente. 5 em cada 10 meninos e 4 em cada 10 meninas acreditam que o que eles viram de sexo é real ali na pornografia e estão acessando, e isso tem consequências seríssimas. E os meninos tendem a acreditar que aquilo é educação sexual, eles tendem a acreditar que aquilo é uma realidade, eles tendem a acreditar que aquilo é o que tem que ser reproduzido. Vocês têm noção que uma criança ou adolescente vendo aquilo acha que é aquilo que ele vai ter que reproduzir, e ali é violência, é coisa surreal. Eles não fazem ideia do que aqueles atores, atrizes passam, muitas vezes gente sendo abusada mesmo, vítima de tráfico humano passa pelas imagens e acha que aquilo tem que ser reproduzido. E quais são os riscos desses acessos? Distorce a compreensão e a expectativa do sexo em relacionamentos. Afeta o desenvolvimento em várias áreas. E quanto mais novo for essa criança, pior vai ser. Mais profunda vão ser as consequências, os ferimentos abertos. Mais profunda vai ser essa educação monstruosa que eles estão recebendo. Podem demonstrar comportamento sexualizado e afetar a sua identidade sexual. Quanta criança não está abusando sexualmente de criança porque está vendo vídeo, está vendo coisa na internet, está reproduzindo aquilo e está tendo a sua infância destruída e está destruindo a infância de outra criança. Leva a expectativa inadequada de meninas e mulheres de que elas devem ser tratadas como objeto mesmo. Que horror! Quando Deus tem um plano tão lindo para nós, para o casamento, algo tão lindo, e está sendo distorcido com tudo isso desde a infância. Meninas podem se sentir pressionadas a viver de acordo com aquelas expectativas, gerando ansiedade, depressão, desespero. Podem tornar-se obcecados com a representação de atos sexuais adultos que eles viram. E meninos podem moldar as suas atitudes sobre masculinidade e sexualidade.
Gente, isso é muito sério. É com tudo isso que as nossas crianças estão lidando. E afetar, inclusive, a sua imagem corporal, daquilo que é normal para um menino, para uma menina, para um homem, para uma mulher. Porque o que está lá não é o normal, muitas vezes. E aí entra conflito com a imagem, no conflito com a imagem entra ansiedade, entra depressão, vai dar suporte para todo tipo de distúrbio emocional, distúrbio alimentar, vai gerar... Gente, isso vai tão longe, ao ponto de ter gente que vai ter medo de se relacionar porque acha que o teu corpo não é normal, não é suficiente, não é o que deveria ser, e o que vão achar de mim, e, meu Deus. É isso que as nossas crianças estão enfrentando quando eles encontram na internet. Pelo menos eu estou concluindo certinho no tempo aqui. É isso que eles encontram. Aí você olha para mim e pergunta, Brian, e agora? E agora? O que eu faço? Tem esperança? Como? Vou te falar uma coisa. E agora? Agora a gente vai ouvir a Andréia trazendo um pouco de luz para essas trevas todas aí. Eu até brinquei com a Andréia. Falei, Andréia, eu amo quando você traz a resposta para o problema de forma suave. Que Deus te abençoe, Andréia. E agora eu vou deixar para a Andréia, que eu só preciso descompartilhar a tela. Amém. Obrigada, Brian. Gente, eu mesma estou mais acostumada a falar do que ouvir, como é impactante, né? Mas obrigada mesmo, Brian, que bom, eu agradeço muito a Deus pela vida do Brian, eu vou ficar também aqui na mesma fala, igual a da Tânia, igual a dele, é um presente ter o Brian, a gente trocou muita informação, muita figurinha nos últimos anos, e ele estava com planos, ele já morou fora do Brasil, e ele estava com planos de ir para outro lugar fora do Brasil, ano retrasado, parece, ou ano retrasado, acho que o pastor dele disse, podiam trabalhar juntos, que a gente já trocou muita figurinha, principalmente com esse tema. De todos os temas de proteção, o que a gente mais conversou foi esse. E a distância, mas achando que tinha que estar fisicamente perto, né, para trabalhar juntos. Aí veio tudo esse ano, mas aí Deus mudou os planos e realmente nos uniu para trabalharmos mais nessa causa, e como tem sido bom, importante para mim também. Mas eu acho que a gente ficou, assim, realmente muito impactado, né? E a gente vai continuar um pouquinho mais. Não desiste, não vai embora, falta pouco, é importante, você já sabe. Então, vamos para um pouco de respostas, né? Como disse o Brian, que bom ouvir isso também. Eu mesma fiquei animada de saber que tem um pouco de luz aqui, e tem luz mesmo. Eu só queria partilhar. Antes de falar de prevenção e resposta, eu queria falar como as crianças chegam até a pornografia. E aí eu vou contar assim da minha jornada com as crianças, minha jornada pessoal praticamente como educadora na proteção com as crianças desde o ano passado até agora. Então elas chegam por influência de um amiguinho, de uma amiguinha ou de um parente da mesma faixa etária. A gente vai adentrar um pouco mais a pornografia porque a gente vai mostrar uma prevenção e resposta para as outras questões, as ameaças, mas essa é a grande ameaça, não só a grande ameaça, ela realmente ela já entrou mesmo na vida das crianças, tá? Então, assim, a gente vai realmente focar na pornografia, mas lá no final, na prevenção, a gente tem um pouco mais abrangente, falando das outras questões, dos outros problemas online. Elas também querem explorar a sexualidade delas, procurar sobre os assuntos de sexualidade, procurar excitação, procurar prazer. Elas conhecem a pornografia para se divertir. Elas conhecem a pornografia por pressão dos amigos ou por influência dos amiguinhos. E por adultos ou pessoas mais velhas, que é criança, de uma outra faixa etária, que acessam o conteúdo e deixam o conteúdo aberto. E outra maneira, eles mostram para a criança. Sendo que esse último caso, quando um adulto, uma pessoa mais velha, mostra pornografia para uma criança, isso é abuso sexual infantil. Isso é um crime no nosso país, né? E no mundo. Então, são algumas das maneiras. Mas agora eu quero falar para vocês das nossas crianças, das minhas, que também são as de vocês. Eu sou educadora. Eu não tenho criança em casa. Mas, desde maio do ano passado,
quando eu falei a primeira vez sobre esse tema no Seminário Betel Brasileiro em São Paulo. Até agora, eu elenquei essas que são algumas histórias, não são todas, não esgotei, que eu tenho acompanhado. Então, um menino de 7 anos, que o primo de 9 anos mostrou vídeos de pornografia. Uma menina de 9 anos que contou para a irmã que acessava vídeos de pornografia. Uma menina de 9 anos que contou para a mãe que na escola as colegas assistiam vídeos. Um menino de 11 anos que pediu ajuda para uma moça do condomínio que estava o ajudando com as lições de casa. E ele partilhou com ela o motivo dele não ter concentração, dele não conseguir estudar. Essa é uma amiga do Brian que mandou o print da tela para o Brian contando a história para ele, quando a gente nem estava trabalhando juntos ainda. Um menino de 10 anos que a família pegou os vídeos no seu celular. Uma menina de 11 anos que estava em choque com o bullying dos meninos na van escolar, na van da escola. Ela achava que eles estavam fazendo bullying com ela, falando linguajar sobre meninas, sobre o corpo de meninas e mulheres, e ela descobriu que eles estavam acessando a pornografia, não era um bullying com ela. Ela estava chocada já com o bullying. Os pais perceberam, porque tem muitos pais presentes nessa história aí, nessas histórias aí. Só chegaram a mim porque a maioria desses pais foram presentes. Em algum momento descobriram e cuidaram. Que é um outro slide que eu não trouxe aqui, mas é um recorte. Às vezes a gente pensa que tem um recorte social, às vezes a gente pensa que tem um recorte. Não tem. No acesso de conteúdo impróprio, não tem. E essa menina depois, então, começou a assistir os mesmos vídeos que os meninos da van estavam falando sobre ele. Uma criança de 8 anos que faz tratamento, um menino de 8 anos que faz tratamento para se livrar da compulsão pelo celular, pela internet. Na verdade, essa família tem 2 crianças, as 2 crianças deram muita paz para a família, só ficando no celular. Foi a própria família que contou e falou que eu tinha autorização para contar, eu não trago nenhum outro dado de onde as famílias estão, embora elas estejam muito perto de mim, algumas fisicamente perto, todas perto de nós aqui no Brasil, todas aqui no Brasil, algumas em outros estados e não em São Paulo, onde eu estou. Mas os 2 filhos dessa família ficaram na internet, no celular, e hoje os 2 estão fazendo tratamento, porque os 2 têm um vício, uma compulsão pela internet, pelo celular. Daria uma história inteira aqui. Uma menina de 6 anos, falando para o Google, né? Eu coloco assim, escrevi assim, igual eu falo. Falando para o Google, gente, é assim, ó, não digita ainda. Então, ela perguntou para a internet, para o Google, para a busca, o que é safadeza? E aí ela encontrou, né? Uma palavra qualquer que ela ouviu. Não é culpa dela, a gente vai ver isso já nos próximos slides. E uma menina de 9 anos procurando como ter um bebê após descobrir o que é menstruação. Falta de educação em sexualidade, essa mãe disse para ela, ficou menstruada, e a mãe contou que ela agora, todos os meses, iria sangrar, usaria absorvente. E a mãe disse, você tem que ter muito cuidado, porque agora você pode ter um bebê. E aí essa menina de 9 anos chegou na escola outro dia e contou para a amiguinha dela tudo que aconteceu, toda a novidade da vida dela, e ela disse, agora eu posso ter um bebê. E aí essa amiga muito esperta, porque é muita inteligência, não é pouca, não é falta de inteligência, falou, vamos procurar, como é que você vai ter um bebê? 2 chocadas com a situação, e elas foram onde procurar? Nas buscas, né? No Google. Então elas chegaram. Toda vez que eu falo, desde a primeira vez, alguém me conta que passa por isso, que a sua família passa por isso. Sábado de manhã foi a última vez, está aqui dentro desses relatos também. Todas as vezes, no Zoom ou pessoalmente, alguém me fala no privado, na mensagem privada, nas nossas redes sociais. Na verdade, no nosso Instagram tem época que tem várias mensagens, direct message, né? Mensagens privadas, pedindo ajuda nessa área também, né? Além de abuso, diretamente abuso sexual infantil. Então, nós temos uma resposta. A resposta é quando já aconteceu, né? Todas essas famílias que
que nos procuraram, algumas eu não conhecia. Na verdade, nenhuma dessas eu conhecia. Eu não trouxe nenhuma história de uma família conhecida. Eu tenho histórias de famílias conhecidas, mas eu não trago normalmente. Essas todas vieram por WhatsApp, vieram por cursos presenciais e agora por cursos no Zoom, cursos online. Então, elas precisavam de uma resposta do que fazer, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a prevenção, né? Principalmente a prevenção, para que não ocorra. Então, a resposta, ela é assim, são três conceitos, que é o mesmo da prevenção. É mediação parental. Parental é dos pais, da parentalidade, dos responsáveis, nós adultos. É a mediação. Nós podemos ajudar essas crianças a enfrentarem essas realidades que elas não esperavam. Quando elas procuraram qualquer coisa que elas procuraram, elas não estavam esperando que viesse pornografia e que elas ficassem capturadas por aquelas imagens tão poderosas que elas continuam assistindo. Nenhuma delas assistiu só uma vez, porque elas não sabiam sobre isso. A educação digital, nós precisamos urgente conversar com as crianças sobre o uso da internet. Então, a educação digital, que é celebrando tudo de bom, que a gente pode ver os nossos amigos e os nossos avós, e fazer as lições, e encontrar coisas interessantes, né? Mais do que nunca, 2020 veio para dizer isso para nós. A educação digital celebra e a educação digital coloca os limites, explica. E os controles parentais. Então, na resposta, a gente tem algumas orientações, algumas dicas. Isso tudo é material, a princípio estrangeiro, que a gente traduziu, e de gente que está estudando muito fora do Brasil. Tem muitos ativistas fora do Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, esses materiais, eles são também de fora. E tem um que tem referência aqui, que é um dos que eu gosto mais, assim, de trazer referências. Isso aqui é tudo uma mescla de um monte de coisas que a gente traduziu e adaptou também para o Brasil e fazendo pesquisa. Parar de culpar a si ou o seu filho, quando você percebe, né, que já aconteceu isso, não existe culpa. A responsabilidade é da indústria pornográfica. É deles a responsabilidade. No mundo inteiro é dito isso. A responsabilidade é da indústria pornográfica. Agora, uma corresponsabilidade é de quem consome, adultos que consomem pornografia. Então, não é nosso tema aqui, mas sempre também vem adultos para cá, porque eles também precisam aprender, porque eles também estão lidando com as questões. Eu já dei um curso que tinha um grupo de homens se recuperando de acesso de pornografia, e graças a Deus por isso é possível sim se recuperar, precisa mesmo se inspirar nesses outros irmãos e sair, é possível. Então é uma corresponsabilidade, porque você está alimentando a indústria de pornografia, né? Mas não é culpa, nem sua, nem da sua família, nem do seu filho. Reconhecer abertamente que essa situação não é culpa deles. Rejeitar a pornografia leva mais do que apenas saber que a visualização está errada. Então, não é justo esperar que uma criança saiba como lidar com essas imagens. Isso aqui tudo é para dizer assim, gente, nós temos um problema, mas nós vamos buscar a solução e nós não vamos colocar a criança como culpada e nós não vamos também nos martirizar e principalmente passar isso para a criança. Tem várias histórias daquela lista de crianças que eu ouvi seus pais ou educadores que me procuraram, pessoas das igrejas que me procuraram, nem todos foram os pais diretamente, e eles só procuraram porque por acaso eles encontraram esse curso, essa conversa, né, sobre esse assunto, foi por acaso praticamente todos eles, porque eles estavam lidando com isso assim sozinhos, muitos deles sozinhos, mas é porque a primeira coisa assim é a culpa. A culpa da criança, a culpa colocada na criança, a culpa colocada em si próprio. Algumas pessoas falaram no Zoom, como eu disse, ou outras levantaram a mão presencialmente e contaram sua história, dessas listas que eu passei antes. E elas foram muito, muito queridas, muito corajosas, muito vulneráveis. Eu sou muito grata a essas mães que contaram, porque não é fácil você dizer que você viveu isso na sua casa. Mas é muito importante a gente perceber como isso é real. É real, acontece. Compreenda os medos do seu filho, né? É uma outra parte aqui importante, para não avançar na criança e não punir e tantas coisas mais.
O seu filho, ele pode estar escondendo o uso da pornografia por causa dos medos da punição ou medo de ter que parar de assistir. Pornografia pode criar sentimentos poderosos de necessidade. É o que a gente não entende, né? A gente não entende muitas coisas. E a gente não entende como eles continuaram assistindo. Alguns chocados. Esse menino de 11 anos, ele falou para a moça do condomínio, eu preciso de ajuda, eu já contei para minha mãe, ela me bateu. O meu tio e os meus primos, ou um primo pelo menos, me mostraram a pornografia. Faz uns 2 anos, ele tem 11 e falou que foi com 9 anos. Ele continua assistindo e ele tem consciência de que ele precisa sair daquilo. É impressionante. Uma menina de 9 anos contou para a irmã mais velha, uma líder de Ministério Infantil, a irmã dela. Aliás, tem alguns líderes de Ministério Infantil nessa lista. E ela contou para a irmã dela. Eu vejo esses vídeos, eu vejo essas coisas aqui. Eu não consigo parar de ver. Tranquilize seu filho que esses sentimentos acontecem com todas as crianças que viram. Isso aqui é um material bem para pais e filhos. É um material americano, que tem um curso online gratuito em inglês, mas é um material que é para pais. Então, eu trouxe bem direitinho como está lá, eu falei de filhos aqui, né? Tranquilize sua criança, seu aluno, sua criança e adolescente também. Eu só trouxe o recorte de faixa etária só de crianças, porque a gente fica no nosso imaginário que é só adolescentes que estão passando por isso, né? Então, qualquer criança que tiver visto, ela vai estar passando pelas coisas que você está passando. Tranquilize o seu filho que o relacionamento de vocês é importante para você. Eu tô grata porque você me contou, eu tô grata porque eu descobri, porque a coisa mais importante é a gente ficar junto nessa. Então, use também a palavra nós. Nós dois fomos pegos de surpresa. Nós dois fomos surpreendidos pela indústria pornográfica. Quando a pornografia veio atrás de você, nenhum de nós estava preparado. Nós vamos trabalhar juntos nesse problema. É exatamente isso. A pornografia foi atrás dessa criança. Porque é injusto ela ter aprendido que ela faz busca no Google e quando ela faz uma busca que ela precise, ela encontra pornografia. Aí, a gente, além de ter essa mediação parental, respirar muito fundo, né, e ter essa mediação parental, precisa de um plano de longo termo. Então, encorajar essa criança que ela fez a coisa certa de contar, de assumir, de aceitar que era necessária a intervenção. Remover o acesso da criança à internet. Nesse momento é preciso remover o acesso. Limitar o acesso ao celular e aos outros aparelhos. O acesso à tela, ele deve ser na presença de outros, para essas crianças que já acessaram pornografia. Ele não deve ser sozinho, então precisa ser na sala, precisa ser num notebook, num computador de mesa, para fazer outras atividades. Também não pode ser na hora de dormir. E mesmo os videogames, eles podem causar certa similaridade, já que também eles agitam o cérebro. Então, demora mais ou menos 1 mês para o cérebro se acalmar. Inclusive para homens com compulsividade, homens que acessam a pornografia também, que são viciados, eles demoram 1 mês, assim, vai ter uma abstinência. Mas existem materiais falando sobre também essa recuperação dos homens, dos adultos. Foi feito com homens, um experimento com homens, não é só homem que acessa. Vocês viram quantas meninas, inclusive nessa lista, né? Então é preciso tirar um pouco a tela. E quando tiver na frente de outros, e nunca à noite, antes de dormir, nunca no quarto. E é importante utilizar os aplicativos de monitoramento e de controle, que a gente vai falar um pouquinho já já. E, se for necessário, buscar uma ajuda profissional, busque. Em alguns casos, sim. Punição não é a resposta. Isso vai trazer vergonha e impedir conversas futuras. Várias dessas pessoas, elas me disseram que elas bateram nas crianças, elas me disseram que elas colocaram de castigo, elas me disseram que falaram muitas coisas com as crianças, inclusive de quanto Deus estava triste com as crianças. Eu tô rindo para não chorar, gente. Eu tô chorando, na verdade, mas é que eu acho até assim que precisava conseguir até falar isso mais leve, né? Porque assim, quando a gente estuda, aí a gente vê que é tudo o contrário. Quando a gente lê os depoimentos, nos Estados Unidos tem muitos depoimentos. Tem um site, Protect Young Minds, que tem vários depoimentos de pais de crianças que eles educaram as crianças antes.
E quando as crianças viram, as crianças contaram para eles, e eles acolheram, eles explicaram. Qualquer criança que tivesse visto ia ter as mesmas reações. E que bom que você contou, isso não faz bem. E precisa caminhar com essas crianças. A palavra é mediação parental, gente. É a palavra do momento mesmo para tudo isso, né? E as crianças podem e devem ser parte da solução. Uma menina que chega para a irmã e fala, eu estou vendo esses vídeos, ela tem uma resposta, ela só não consegue fazer isso sozinha, porque nem a gente, adulto, consegue fazer o que tem que fazer sozinho. Então, as crianças podem e devem ser parte da solução. Encontrar as fontes que levaram ao vício. Então, é porque é um vício no celular, é porque está acessando o celular à noite, é porque está querendo encontrar alguma coisa ali que não encontra em si, ou em casa, ou em outros locais. Encontrar essas fontes e tratar essas fontes, né? As crianças fazendo aula na internet, outro dia eu vi uma reportagem que elas ficam na escola e elas ficam nas outras redes, assim, passeando, né? E elas encontram pessoas nuas, elas encontram muitos problemas nesses passeios, assim, virtuais, como disse o Brian, coisa que a gente nem sabe o que é. Eu nem conhecia o aplicativo que foi mostrado na reportagem, e as crianças e adolescentes lá passeando, porque você falou uma coisa muito boa, muito certa, Brian. O carro, essa imagem do carro, foi uma imagem excelente. Eu podia ter falado também uma coisa sobre isso. Não falei antes, mas vou falar agora, fechando essa parte, que é do Talking About Sex, da Ania Manis. É uma educadora, não é uma cristã, mas ela oferece 30 minutos de conversa online, uma americana, e eu me cadastrei, tive os 30 minutos de conversa com ela para falar que eu estava estudando esse assunto, então eu sempre registro aqui o que ela me ajudou também. Que o último tópico desses é ajudá-los com educação sexual adequada. Eu tenho usado a imagem da pracinha. A pracinha, ela pode ser um lugar muito bom. Um lugar, eu amo a pracinha, na verdade, né? Com brinquedos, com balanço, com escorregador. E a gente não deixaria uma criança pequena sozinha na pracinha e iria para casa, porque ela não vai voltar para casa. Porque ela vai cair, ela vai se machucar, ela não vai conseguir brincar sozinha. Então, a mesma imagem de uma criança pequena na pracinha sozinha, a gente transporta para todas as crianças na internet. A internet ela é muito mais perigosa do que a pracinha. Por isso que a gente não fala só de criança pequena. Toda criança na internet, ela está correndo o risco de uma criança pequena sozinha na pracinha. Então, por isso que a gente tem que caminhar junto com eles, para eles desfrutarem o melhor da pracinha chamada internet, mas sem que elas tenham o problema todo de ficar sozinha na pracinha se elas tiverem 4 anos de idade, né? Ter apoio para poder falar com alguém adulto, de confiança. Precisa ter alguém que ouve essa criança. Aprender uma nova habilidade, outras direções para lidar com esse vício, outras fontes de prazer, novos hábitos, hobbies, aumentar o contato com a natureza e as atividades físicas regulares. Os esportes, eles produzem os hormônios de prazer. Uma das mães, o filho estava muito agressivo, com 12 anos de idade, eu não trouxe as histórias dos adolescentes, com 12 anos de idade, tem vários, 12, 14. Mas aí a mãe, para poder conversar com ele, ela disse, você vai sair do futebol. E ela tirou ele do futebol, porque ele estava extremamente agressivo. Então, não era o que tinha que ser feito, né? Vamos para a prevenção para a gente finalizar. Como estava lá na resposta, a prevenção também é essa mediação parental, a educação digital e os famosos controles parentais. Controles parentais, então, novamente, sobre parentalidade, os pais, os responsáveis, que controlam através de aplicativos, de filtros, igual a gente já estava ali conversando no chat, né? Então, a gente tem que preparar essas crianças e adolescentes antes ou após a descoberta da pornografia, porque eles vão descobrir. Mas a gente prepara eles para que antes disso eles já saibam como agir. Então, precisamos conversar. Mediação parental, novamente. Conversar com os nossos filhos sobre os relacionamentos saudáveis. E nossas crianças, nós educadores também. Então, isso pode ajudá-los a entender as diferenças entre pornografia e vida real. Vai depender de cada faixa etária. Mas a gente vai chegar num momento, numa faixa etária, pré-adolescentes ainda, e a gente precisa dizer para eles que pornografia não é sexo real. Pornografia não é realidade. É mentira. Não é gente de verdade. Não é relacionamento de verdade.
Primeiro de tudo, na verdade, podia estar em número 1 aí, conversar com as crianças desde pequenas sobre os conceitos de proteção e de autoproteção. A gente deu uma aula quinta passada no Espaço de Proteção, está no nosso Facebook, gravada, sobre essas conversas de maneira lúdica. Sobre privacidade do nosso corpo, meu corpo é só meu. Consentimento do meu corpo, porque alguém para me abraçar, fazer um carinho, eu tenho que consentir. Os limites que as pessoas têm, a intimidade, que são as partes íntimas no banheiro, no banho, guardadas, reservadas, o respeito e a proteção contra abuso sexual. Isso aqui tem tudo a ver. Quando a gente começar desde pequeno falando com as crianças, a gente vai falar o quê? Ninguém pode ver o nosso corpo. O nosso corpo é só nosso. Do mesmo jeito, a gente também não pode ver o corpo das outras pessoas. Do jeito que ninguém também pode tocar no nosso corpo. Mas antes ainda de tocar é o ver. Ver as nossas partes íntimas, a nossa genitália, o nosso corpo nu. Ninguém deve ver. Todos os adultos devem ficar olhando de lado, perto, quando eles precisam olhar uma criança no banheiro ou no banho, que ela já consiga fazer sua higiene e seu banho sozinha, né? Então, começa daí. Isso progride, porque quando você vai para os 7, 8 anos de idade, aí que você vai começar a falar que na internet tem os vídeos e as fotos assim, e que não pode ver, fecha, desliga o computador, desliga o celular e conta para alguém em quem confia. É o mesmo princípio da autoproteção. E explicar, então, chegando numa faixa etária de 9, 10, 11 anos, que a pornografia, ela não é real, ela não é verdade. Ela é um filme, ela é mentira. Isso não acontece na realidade. Eu quero compartilhar, eu vou só terminar minha tela, eu vou compartilhar um site do Internet Segura e do aplicativo de controles parentais. Bom, já é agora mesmo. O Internet Segura é um material de educação digital. Amanhã vou dar uma aula, 4 da tarde, vai ficar gravada também no Facebook do Espaço de Proteção, sobre internet legal para as crianças, tá? A gente vai falar um pouco mais disso. Então, os controles parentais, eles são configurações de controles de privacidade nos aparelhos e nos aplicativos, nas redes sociais e nos jogos. Esse material vai para vocês, esse nosso material de hoje, tá? Então, aqui eu estou dando uma sugestão de um link de um curso básico de segurança da internet. Nosso compromisso de compartilhar muito conteúdo. Nos nossos cursos, a gente dá muito conteúdo para as pessoas, para elas continuarem estudando. E aqui tem esse link, que é do gcfglobal.org/pt, que é em português, que é um curso de segurança na internet. Se você procurar controles parentais, você vai encontrar muitos artigos explicando como configurar os aparelhos e também o YouTube, o WhatsApp, o Facebook, nas configurações, para que eles tenham um filtro, que seja mais fácil com o filtro, para que impeça que as crianças vejam pornografia. O Internet Segura é essa página aqui, internetsegura.br, e que você clicando para crianças, vai ter materiais para crianças, materiais para adolescentes, para pais e educadores, para sêniores, mais de 60 anos, para técnicos. Então, tem material para todas as faixas etárias. Aí, no material de crianças, eu escolhi o primeiro material, que é uma guia, que é a Guia Internet Segura. Eu estou mostrando aqui bem rapidinho para vocês. Ó, tem que imprimir para as crianças, para jogar com as crianças, para falar com elas sobre todas as questões online, bullying, cyberbullying, respeito, privacidade. Olha aí, proteger sua privacidade e a dos outros. Tem muitos tópicos aqui para a gente imprimir e fazer com as crianças. Uma educadora que assistiu também uma dessas nossas aulas do Facebook, mas não foi agora, foi na pandemia, mas não foi agora. Essa educadora, ela imprimiu para todas as crianças da sua igreja e elas conversaram no Zoom. Ela entregou em casa e eles conversaram no Zoom, preenchendo esse material, jogando com esse material do Internet Segura, que é um material gratuito no Brasil. A gente faz, eu e o Brian, curadoria de muitos materiais de proteção, e esse é um deles. Aqui é o Google Family Link, que é o aplicativo que, quando a criança tem o celular e o adulto tem o celular, a gente coloca os dois celulares, nos dois celulares, e o adulto controla. O Google Family Link. Aqui é a propaganda dele.
E a gente faz essa propaganda porque realmente é o aplicativo que os pais mais têm usado, que está disponível. Então, é possível ver onde a criança está e é possível controlar o tempo e a hora que é bloqueado, se ela tem celular ou tablet, que é só dela. Então, por exemplo, 3 horas por dia, e pode ver todos os aplicativos que eles usam e o controle, que horas para de usar a internet no dia, 7 da noite, e que horas pode recomeçar no outro dia. Só para finalizar, acho que era isso mesmo, né, que a gente queria trazer. Muito obrigada. Eu vou lembrá-los que a gente está no mês da criança, e no espaço de proteção a gente está falando que o melhor presente que você pode dar para uma criança é a proteção. Então, compartilhe nosso material falando sobre isso. Vamos gritar bem alto para todo o mundo, para todo o Brasil, que o melhor presente para uma criança hoje é a proteção dela. E nós temos o Facebook, o Instagram, amanhã tem essa aula sobre a internet mais segura. E a gente está com um presente, eu vou pedir para o Brian colocar no chat o link. A gente tem uma pasta com a curadoria nossa de materiais, inclusive aquela guia da internet segura está lá também na pasta, uma pasta do Google Drive, espaçodeproteção.com.br, só que sem cedilha e sem tio, espacodeprotecal.com.br/materiais cadastro. Faz o seu cadastro ali e você vai ganhar uma pasta com 10 materiais, 8 lúdicos para crianças e 2 para pais. Um deles é o de internet segura. Esse versículo aqui, ele precisa ficar com a gente mais do que essas informações assim tão tenebrosas. É o nosso versículo, né? Do espaço de proteção, meu, Brian também. Ele diz que as ruas da cidade ficaram cheias de meninos e meninas brincando. Em outra oportunidade a gente compartilha. Talvez a gente tenha que fazer uma aula só para falar de teologia, de proteção e compartilhar sobre esse versículo, mas ele inspira muito a gente a trabalhar, muito, acreditando que é possível que as praças da cidade, como outra versão diz, fiquem cheias, se encham de crianças brincando. É o plano de Deus para a infância. Muito obrigada, queridos. Parabéns para a Renas. Que alegria. Eu vivi para ver uma programação só falando de crianças. É um sonho, assim. Ah, que legal, que lindo, né? Que coisa linda. Parabéns, muito obrigada pela oportunidade. Está tudo muito bonito o programa de vocês. Eu estou super feliz. A gente está orando, a gente tem uma sala de oração. Toda sexta a gente tem uma sala de oração às 5 da tarde, no espaço de proteção, para orar pela proteção à criança e por todos que trabalham com a proteção. Então, vocês também aqui sintam-se abraçados e com orações nossas. Cleice, Calçada e todos. E a gente está orando pelo Renas. A gente orou sexta passada por esse programa aqui. E Deus continue abençoando vocês. Obrigada, Andréia. Nossa, olha, tô impactada aqui com tudo que eu vi. Não é uma área que eu, normalmente lido, né? Então, muita novidade e que coisa incrível o material e essa palavra que vocês trouxeram. Eu estava tão entretida, primeiro que eu perdi o tempo, né? Tive que pedir ajuda, porque o Brian começou a falar, eu perdi o tempo, tive que pedir ajuda para me ajudarem no controle do tempo. Eu não sei se Juliana conseguiu pegar algumas perguntas. Uma coisa que eu acho que eu posso começar falando, e a Ju pode ajudar a gente aí, e eu vou falar depois do cupom também, mas eu penso que é muito difícil a primeira reação dos pais ou educadores. Eu acho que assim, a gente precisa se educar muito, né? Para não ser a da culpa, né? Para não ser, como você está vendo isso? Como que você... né? Eu acho que isso seria um trabalho, assim, fundamental ser feito, né? Com os pais. E aí o papel da igreja, de repente, né? De como tá... Porque eu acho que o pai cristão ainda joga isso lá para frente, né? Vamos dar um peso maior para o pai que é cristão e que tem toda essa coisa, né? De como essa coisa do sexual e da pornografia, como isso nos afeta, né? E como isso, na hora que a gente reage, vai vir com essa carga toda. Então, como que a gente pode, talvez a gente tem que se desensibilizar um pouco, né? Para ter esse acolhimento de não culpar e de falar, nós estamos juntos nisso, eu também não sei muito como nós vamos lidar com isso,
Mas como é que você acha que, você, Brian, talvez a primeira pergunta que eu posso colocar seria, qual seria o jeito, né? Como que eu me desarmo para estar como um adulto responsável e maduro para lidar com isso? E Ju, me ajude aí a catar as perguntinhas se tem, ou o pessoal pode colocar no chat, tá, gente? Aproveitem. Nós temos até as 9 para a gente aproveitar desses dois aí, sugar tudo. Legal. Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu vou ser simples, mas vou tentar não ser simplista. Me perdoem essa frase. Não estou sendo irônico com ela, mas para nós nos desarmarmos, nós temos que nos desarmar. É trabalhar com naturalidade. Primeiro, a palavra pornografia, sexo, masturbação, ela não pode assustar a gente. São coisas normais, que vão, não normais no sentido de que tem que fazer parte, pornografia tem que fazer parte da vida, não é isso. Mas são coisas do dia a dia, e a palavra em si não pode nos assustar. Se eu parar de pensar que isso são monstros, são coisas reais, e se eu tenho uma criança perto de mim, se eu sou responsável por um outro ser, elas vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, não é uma questão do se, é o quando. Porque nessa formação do indivíduo vai acontecer. E eu, desde o início, a partir do momento em que eu sou responsável pela educação de um outro ser, de uma criança, de um filho, de um sobrinho, estou num projeto, seja onde for, eu já preciso me preparar para ouvir essas palavras e para lidar com isso e me desarmar. Eu tenho que pensar que a sexualidade ela é natural. Deus fez de uma forma linda. E a Bíblia demonstra isso de uma forma maravilhosa. Então não tenho porquê eu tratar isso como um monstro ou de uma forma feia, eu ter medo disso. Eu só preciso me preparar, pensar que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, para quando isso acontecer, ao invés de um susto, eu vou conseguir. Chegou o momento. Vamos juntos. E fazer o que vocês estão fazendo aqui, é se preparar. Você tem um filho? Não chegou nessa conversa? Já vai ler sobre o assunto. Já vai se informar, já vai assistir palestras. Porque se esse momento não aconteceu ainda, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se desarmar, se preparar e quando acontecer, respirar fundo, saber dizer: filho, filha, não sei. Mas a gente vai descobrir junto, tá bom? Você não precisa ter uma resposta na hora. Não é porque a pergunta veio agora que você precisa responder agora. Se você não está pronto para responder, não responde. Não tenho uma resposta agora para você. Posso te responder amanhã? Vai orar. Vai pesquisar. Liga para alguém que você acha que vai ter a resposta. Se informa, volta e conversa. Mas o mais importante, para se desarmar, para você não reagir de forma errada, saiba que se você é responsável por uma criança em algum nível, não é se isso acontecer, é quando isso acontecer. Se prepare com antecedência e que Deus use a sua vida naquele momento. Como igreja, é nosso papel, porque formação integral da criança só é possível no exemplo de Cristo. Só nós temos todas as respostas que atingem âmbitos físico, emocional, espiritual, de desenvolvimento total. Nós temos o exemplo máximo e nós temos o guia perfeito, o manual de instrução que é a palavra de Deus. Então, você tem todas as respostas acessíveis a você. Não tenha medo de usar, não tenha medo de não saber e de ir atrás de ajuda de mais alguém se preciso for. Espero que tenha respondido a pergunta. Tem mais uma aqui. Eu também fiz uma, mas vamos para outra. Da Priscila. A Priscila mandou aqui que em um certo momento, Andréia, você disse que os pais dizem que Deus fica triste, né? É errado falar isso? Uau, né? Olha, eu não estava esperando uma coisa assim tão profunda. Ai, Deus fica triste com a indústria pornográfica, né?
Deus fica triste com quem consome a pornografia, que não deveria fazer isso, né? Deus, ele tá ali naquele momento que a mãe, que o pai, que o educador tá falando com aquela criança, olhando no olho, na altura dele, da criança, né? Sentado no chão, na cama, ou na altura da criança. Deus também está ali, do mesmo jeito que esse adulto está triste com a pornografia, com a indústria pornográfica, com aquelas pessoas feias que colocaram o vídeo na internet. Então, assim, tem que nomear, tem que falar isso mesmo, né? É uma coisa que não está aí, não coloquei ali nos slides, que é de vocês. Vou passar para vocês esses slides, sim. Mas esclarecer isso para a criança, né? Com o que a gente está triste, porque a gente vai chorar, inclusive, né? Eu choro toda vez, imagina, eu choro quando eu ouço o WhatsApp, as mães me mandando mensagem. Eu falo, meu Deus, não acredito, de novo, tudo de novo. Então, assim, no Instagram. Então, assim, a gente vai chorar, mas aí a gente vai dizer para a criança por que está triste. E Deus, com o que Deus está triste? Não é com ela, não é com ela. Porque ela só está fazendo o que todo mundo faz. Ela só foi... A menininha de 6 anos foi lá e procurou safadeza. E ela encontrou. E sabe como que a mãe dela descobriu? Porque a mãe dela encontrou com essa menina no banheiro, com a coleguinha, as duas no banheiro, sem roupa. E aí, primeiro de tudo, abuso. Aí a mãe ficou nervosíssima. Quando a mãe conseguiu se recuperar e falar, conta, filha, essa menininha que contou, a menina que falou. A menina falou, eu fui ver safadeza no vídeo, eu queria fazer safadeza. Isso que a menina falou. E a mãe teve que todo esse processo de entender, entendeu, né? Não sei como foi todo esse processo, eu sinto muito pelo que as famílias estão passando. A gente está junto, né? A gente está junto nessa, tá? Eu também com vocês, nós também com vocês, né? E aí essa mãe entendeu que foi esses vídeos que a menina mostrou os vídeos para ela. E vários deles, o abuso de criança cresceu 300%. Na verdade, foi assim que eu comecei a estudar isso. O abuso cresceu 300% porque uma criança está abusando da outra, um adolescente está abusando da criança, muitos irmãos abusando dos irmãozinhos, muitos. E é porque eles assistiram pornografia. Então, não é culpa deles, essa é a realidade. Então, Deus, ele não fica triste com essa criança, ele só fica triste porque ela passou por isso, ele sente muito que ela passou por isso, e agora ele vai ajudá-las a sair dessa, ajudá-los como família a sair dessa, né? É nesse sentido, assim, porque, olha, uma dessas mães mandou áudios, esse pessoal manda uns áudios super longos, né? Quem me conhece sabe que eu sou contra os áudios longos, você pode me procurar. Mas não me manda um monte de áudio, pelo amor de Deus, que quando tá no meio eu já tô passando mal. E aí a mãe me contou, eu não conhecia essa mãe, ela me contou que ela deu um sermão na menina. E eu fiquei, meu Deus, não acredito. Então, assim, o sermão em nome de Deus, falando de Deus. Ai, falei, Deus, que triste. Que triste. Quanto a gente precisa falar do assunto de alguma maneira, divulgar, né? Essa é uma aula de 2 horas, né, Breia? No mínimo. É uma aula de 2 horas, que era de 2 horas e meia, a gente colocou 2, não consegue diminuir. Isso vai estar gravado a partir de mês que vem, ainda esse ano, para ter aula gravadas na plataforma, tá? Porque precisa estar gravado isso para vocês assistirem muitas vezes, quantos quiserem. Então, a gente reduziu aqui uma aula de 2 horas com material para mais 3 horas, porque a pasta de materiais que a gente dá só dessa aula tem vários materiais, que tem alunos nossos que estudam tudo isso, que imprimem tudo isso. E aí dá 5 horas de estudo. E não é tudo. O curso que eu fiz nos Estados Unidos são 20 horas. Então, é muito assunto, né, gente? Mas, assim, graças a Deus, a gente está entregando aqui o melhor que a gente pôde nesse tempo, tá? Eu acho que também responde um pouco a pergunta que a Priscila fez aí, né? Como entrar no assunto sem despertar o interesse sobre, porque ela tem uma adolescente e ela já me disse que às vezes ela nem liga para um tipo de assunto e eu, sem querer, acabo despertando o interesse, né? É como na educação em sexualidade, a gente sempre primeiro pergunta o que a criança já sabe, né? Tem um videozinho que eu preciso resgatar esse vídeo até, que é sobre uma menina na cozinha perguntando para a mãe, o que é virgem? E a mãe dá toda uma explicação, e aí era o azeite extra virgem na frente da menina.
Então, é ótimo esse. Eu preciso de uns desses, assim, para quebrar o clima, né? Eu tenho que resgatar esse vídeo aí. Então, assim, sempre pedir, perguntar o que que ela sabe, né? Trazer primeiro isso. Eles sabem muitas coisas, eles sabem mais que a gente. Os estudos dizem que as crianças de 12 anos já conhecem a pornografia. Talvez não com esse nome, né? Mas o que que a gente fala é sobre autoproteção para reverter, para levar sobre não ver também o corpo do outro. Do mesmo jeito que não pode, aí ajuda no sexting, nos nudes, não podemos mostrar nosso corpo, inclusive é crime também, né? Se a gente estiver com a imagem do corpo do outro, dependendo da situação, circunstância no nosso celular. Então, primeiro falar da nossa privacidade, intimidade do nosso corpo, o respeito com o nosso corpo, o respeito que os outros têm que ter pelo nosso corpo. E nisso você já fala sobre os corpos nus, o nu na internet, nas fotos, no WhatsApp, nas imagens. Você não precisa falar que é de pornografia que você está falando. E o lúdico, a gente vai falar mais amanhã também. O lúdico é bom porque não é... Senta aqui e vai ter uma palestra, né? O lúdico são conversas. Então, esse material, por exemplo, do Internet Segura, tem vários materiais lá, gente. Esse é imprimir e fazer com as crianças. Não vai falar de pornografia nesse material, mas ele vai falar dos conteúdos impróprios, das ameaças. E aí a gente vai falar sobre o corpo, o respeito com o corpo do outro e o respeito com o nosso, e isso passa por desligar o computador e contar para alguém. E num dos sites dos Estados Unidos, eles têm vários depoimentos de pais dizendo que fizeram isso, que falaram com os filhos quando você assistir, porque é quando, como o Brian disse, é quando. Quando você assistir, quando aparecer na casa do seu amiguinho, na escola, quando aparecer, você desliga, você não vê. Você fala que não quer ver, porque você não vai ver o corpo das pessoas sem roupa. E conta. Então tem um relato, tem vários relatos, uma parte lá só de testemunhos de pais que os filhos fizeram isso. Contaram para eles. Então é só falar do nu, do corpo nu, né? Da imagem. Não é para falar, dar detalhes de pornografia, né? Andréia, deixa eu só pegar um gancho aqui. Na verdade, não é um gancho, é uma coisa que me vem à mente pensando nesse sentido do ensino lúdico ou do educar a criança. A gente tem essa ideia de que a educação em sexualidade, a educação sadia, a prevenção do abuso, nessa questão de prevenção de pornografia, vai gerar curiosidade. Mas por que a gente fala da droga de forma lúdica sem ter medo que isso vai gerar curiosidade? E quanta criança cresceu em ambientes onde eles tiveram acesso à droga, mas nunca usaram porque um dia foi um cara do Proerd lá na escola, cantou uma música super lúdica, que todo mundo que passou pelo Proerd 50 anos depois vai lembrar daquela musiquinha, vai ensinar até para os netos a música do Proerd, que foi super lúdico. Eles não pegaram a criminalidade e enfiaram na cabeça de ninguém. Mas eles falaram, pode acontecer, vai aparecer na sua frente, diga não. É mais ou menos a mesma ideia. Quanta criança deixaria de continuar na pornografia se ela só soubesse que eu vou pôr a mão para frente e falar, não, chega, que eu vou clicar no xizinho ali no canto da tela antes mesmo de eu ver o suficiente para ser fisgado por esse anzol. Como qualquer tema que a gente ensina para a criança, a educação, a prevenção, ela vai ser sempre melhor do que remediar depois. Então, como o tema é tabu para a gente acha que os efeitos da educação nesses temas vai ser diferente, quando, na verdade, a educação ela vai ser sempre positiva, ela sempre vai servir de prevenção. Se bem feita, se feita de forma lúdica, né, da forma adequada para a idade. A gente está caminhando para o final. Brian colocou aí no chat, né, que eles vão estar lá no Instagram do Espaço de Proteção, né, Andréia? Também continuando, acabando aqui, eles vão estar lá e vocês podem continuar aí. Amanhã. Amanhã às 9 da noite. Né, porque ninguém aguenta, né, André, falar desse assunto tanto tempo assim. Mas tem uma pergunta aqui, que foi até eu que coloquei, porque nós trabalhamos muito com o contexto de crianças de várias comunidades, que tem, não só as crianças de comunidade, né? Nossas crianças, nossos filhos estão expostos
Então eu perguntei se podemos dizer que a exposição corporal de alguns artistas, principalmente da música, que nos representam internacionalmente, em clipes, não seria também pornografia, né? Porque eles estão, se você rodar o Instagram, tem menos roupa ali naquele artista do que, eu acho que um bebê assim que acabou de nascer, né? Isso também não seria classificado como pornografia? Como trabalhar isso com as crianças, né? No mínimo, obscenidade mesmo. E aí mais uma vez, né, falar sobre o nosso corpo, né, o respeito do nosso corpo, respeito do corpo do outro. O problema é a naturalização. O problema é que ela vai para a rua, ela vai ver as pessoas assim, ela vai ligar a televisão e toda a internet. Então, é mais difícil combater isso. Precisaríamos muito de muitas pessoas envolvidas em todo esse tema, muitas personalidades, né? Muitas celebridades para trazer uma outra concepção. Mas é verdade. Também, sim, é pornografia, né? É obscenidade, né? O corpo exposto, né? Mas a gente tem menos força para combater isso do que a gente falar mais claramente sobre a nossa privacidade, o nosso respeito do nosso corpo e o corpo do outro, no sentido de falta da roupa mesmo, né? Não ter roupa íntima protegendo. Tem também uma ilustração que dá para usar de diversas maneiras com as crianças, que é para falar da praia e da piscina. Mesmo naquele maior dia de calor, igual agora, que a gente não pode ir na praia e na piscina agora, mas tá todo mundo com que roupas, né? Então eu uso os bonecos, eu falo com que roupa o meu boneco vai na praia e na piscina. E a boneca, com que roupa a boneca vai na praia e na piscina? Então pode ir de shorts, bermuda, sunga, biquíni, sempre tá coberto, né? Você não vai, claro, falar do topless, você não vai falar nada disso, gente. Você vai falar principalmente da nossa realidade aqui do Brasil, que as pessoas estão, com o mínimo de roupa que elas tenham, elas estão com biquíni. Então, ninguém vai para a praia e para a piscina, para o lugar que a gente mais tira a roupa e tira a roupa toda. Porque não podemos ver as partes íntimas de ninguém e ninguém a nossa. Tipo assim, isso precisa ser uma conversa inicial e uma que determina, assim, que põe um ponto mesmo a princípio, né? Mas aí vai aproximando dos pré-adolescentes e adolescentes, a gente tem que ter conversas mais francas, gente. Usa esse material da internet segura, tem muito material ali. Usa esse material, porque precisa falar. A gente pensa que eles não sabem. Eles sabem. Eles podem não estar falando, mas eles estão sabendo. Você não precisa querer arrancar deles. Não é isso. Privacidade também, o respeito com eles. É só você ajudá-los. Dar uma linha para eles falarem. Se eles não falarem, você dá uma orientação mais ampla. Mas vai afunilando conforme o tempo. Mediação parental não deveria ser quando eles se tornam adolescentes. Deveria ser de bebês. Porque, assim, é a mesma coisa de ensinar autoproteção. É a mesma coisa de ensinar proteção do corpo, de abuso. É isso daí, é uma progressão. Chegou lá na frente, vai ser mais fácil. Agora, eu sei também que tem muitos aqui que já estão com os adolescentes de 15 anos. Então, assim, vai onde você tá, claro, vai nessa tua força. Mas se você hoje ainda está se preparando para ser mãe, assunto de proteção à criança, gente, de pai, não é para quem tem filho. É para quem vai querer ter filho. Se vocês soubessem, assim, pensassem assim, como eu penso com essa mente de proteção, de prevenção, começa antes que você nem fica tão sensibilizado, porque depois que tem filho, você está muito mais sensibilizado, né? E eu acolho isso. Então, assim, se prepara antes, porque não é para quem tem filho. É para quem vai ter uma criança por perto. E todos nós vamos ter uma criança por perto na nossa vida. Então, isso daí, poxa, é muitos anos antes que você vai conseguir organizar suas ideias para ler Pipo e Fifi para ela, e esse Pipo e Fifi para bebês vai durar a vida inteira da educação em sexualidade. É muito impressionante, mas é verdade.
Todo mundo conhece Pipa e Vivi, pode colocar depois o link também para o pessoal, né, desse material. Isso, tá. E tá na nossa pasta. Tá na pasta lá, né? Tá. Quando a Juliana falou dos clipes e tal, né, eu trabalhei em projetos sociais e às vezes a gente, até pelo ambiente que a gente, né, cristão, não, aqui não. Só que lá fora eles estão vendo o que eles querem. Então não adianta falar aqui não. É muito melhor que aqui sim a gente vai olhar e vai conversar sobre isso. Que tipo de... como que a mulher é vista aqui? O que o ser humano tá... O que está mostrando de um ser humano? Que respeito as pessoas que estão participando disso mostram entre si? O que pensam de uma relação? Quer dizer, vamos conversar sobre. E não dizer aqui não, porque esse aqui não, nem na casa da gente funciona, né? Porque aqui não, mas lá fora também. Ele vai, como alguém colocou, quando a criança está fora de casa, ela tem acesso livre. Então, como é que é isso, né? E tem uma outra pergunta que eu acho que a gente, para terminar, que eu acho que é importante, como é que a gente aumenta a participação dos homens, Brian? Que a gente abriu falando disso, né? Que legal que tem homens nessa sala, que legal que você foi e que trouxe conteúdo também sobre isso. E eu acho que isso é um desafio, né? Lógico, você pode comentar, mas é um desafio para o Ministério Infantil, é um desafio para os projetos sociais e é desafio em casa também, porque quem acaba provocando para falar dessas coisas geralmente é mãe. Como é que a gente traz o pai junto, o tio, quem seja, né, que está como cuidador e responsável pelas crianças? Essa é uma pergunta que dá assunto assim para 2 horas. Assim, só para começar a abrir o assunto. Porque esse é um problema que, na verdade, ele não começa na formação do pai que vai se envolver na criação do filho, da filha, não começa aquele adulto que vai se envolver com o Ministério Infantil, seja o que for, mas na verdade é toda a formação de uma masculinidade bíblica, porque a Bíblia fala o papel do homem, presente, que ensina, que educa, que cuida, que protege, que assume o seu papel. A Bíblia dá padrões assim incríveis para toda a estrutura da formação do homem, da masculinidade, do papel, da importância, da relevância do homem em todo esse processo. Mas a gente está deixando isso de lado. De forma prática, o que eu faço? Eu sou um homem e quando eu estou conversando com outros homens, eu pergunto, e aí? Você já conversa com seus filhos? Você participa? Você faz? Se eu tenho amizade, eu tenho muitos amigos que hoje são pais. E eu pergunto para eles, às vezes, a gente está conversando, eu falo, e aí, você conversa com seus filhos sobre isso? Você é doido, meu? Você não, sou doido não, doido é você que não está fazendo isso ainda. Você sabe como funciona, você deixa seus filhos todo domingo no Ministério Infantil, você já parou para pensar em se envolver e ver como que é a realidade ali dentro? Ah, mas eu não... Meu, se for perder 2 cultos no mês para estar ali no meio, qual que é o problema? Faz parte. Você já foi na escola dos teus filhos, conhecer a estrutura, ver quem são os professores, como é a direção. E eu acho que é papo principalmente de homem para homem. Os homens que já estão com essa pegada, que já entenderam o seu papel, que já entenderam a relevância, é virar para os outros homens e falar, você está fazendo sua parte? E tentar resgatar todos esses princípios bíblicos, que não dá para a gente passar por toda uma masculinidade bíblica aqui, mas resgatar todos os princípios que a Bíblia já vem ensinando para a gente há 2000 anos, aí pensando de Jesus para frente, né? Mas a questão, acho que é a educação dos homens, isso tudo vai começar com a criança. Então, você quer ter um homem envolvido com a família, com a educação dos filhos dele, no futuro, você começa a ensiná-lo o seu papel hoje, quando ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, a formação dele a partir de hoje que vai mudar a forma como ele vai ser. Enquanto homem, pai, líder, seja o que for, 20 anos ali para frente. Muito bom. A gente vai para as considerações finais. A Juliana vai querer tirar, e a gente sempre quer tirar uma foto de todo mundo, então quem quiser abrir depois a tela. Mas muito grato, né? Muito grato a gente estar aqui de Renas, de ter vocês com a gente. Tema tão importante, vocês trouxeram com leveza, deu para a gente, né,
participar. Eu acho que os comentários aqui o pessoal tá elogiando. E eu acho que vocês abriram uma porta aqui, né? Porque tá cheio de material, tem pasta, tem curso, quer dizer, é uma provocação que nos coloca como responsabilidade, né? Principalmente quem está com filho e com criança perto, tal, de tem isso pela frente. Eu acho que agora é só neto. Mas se você tem isso pela frente, vai procurar, vamos estudar, vamos atrás, gente. Tem um material aqui, eles deram um caminho. E eles estão juntos para seguir com vocês. Pelo que eu sei e acompanho do ministério deles, eles estão juntos para seguir com quem quiser, né, se aproximar mais do assunto. Eu acho que a Juliana saiu ela está com duas oficinas. Então, Andréa, dá uma frasezinha final, um tchau para o pessoal, e o Brian também, e acho que até explicando melhor essa porta aberta que eu sei que vocês estão deixando aí. Isso mesmo. Obrigada, parabéns vocês que realmente Deus iluminou e estão fazendo um programa muito bonito. Contem com a gente. A gente falou mais, deixou os contatos do Espaço de Proteção, porque é a organização que nós dois estamos juntos e que a gente pode realmente oferecer esse conteúdo, né? E nosso compromisso é mesmo também de fazer isso de forma mais leve possível, sempre. Então, as redes estão aí, podem entrar em contato, aproveitar esse material desse mês. O melhor presente que a gente pode dar para uma criança, que você pode dar para uma criança, é a proteção. Compartilha sobre isso, escolhe, seleciona o que você vai compartilhar, mas vai na sua própria rede social essa noite e compartilha, diz o que você aprendeu, alguma coisa. E aponta um caminho, aponta o nosso que a gente está disposto, apesar de tudo, a gente está bem disposto, viu? Graças a Deus por isso. Contamos com as orações também de vocês. Nossa sala de oração de sexta, ela é especial, com a tia Keila, para as crianças e os adultos juntos, 5 da tarde, por causa do Dia das Crianças, para orar pela proteção à criança. Acompanhe nossas redes, porque a agenda, eu não trouxe a agenda aqui da nosso mês, mas a gente está com muita coisa e tem coisas surpresas também. Tem aula surpresa. Eu perguntei para o Brian, pode falar a data da aula surpresa? Ele falou, não pode, porque é surpresa. Mas tem a aula de amanhã e tem na rede o mês inteiro, gente. Mas depois, assim que for divulgado, vai ser meio de supetão, mas eu vou divulgar para quem está nos meus contatos, quando for divulgado. É só para ter todo esse charme aí, né, da internet de hoje em dia, mas o negócio que a gente quer é compartilhar muito conhecimento mesmo, tá? Contem com a gente. Um grande abraço. Muito obrigada. Tá joia. Brian, você? E daí a Cleice vai assumir para fazer a foto, né, Cleice? Vou. Tá. Suas considerações finais, Brian, seu recadinho. Eu gostaria de agradecê-los por esse tempo maravilhoso. Para mim é sempre uma alegria muito grande quando pessoas estão interessadas em temas ligados à proteção da criança, porque proteger é muito melhor do que depois ter que lidar com a dor. E é muito mais difícil depois, é muito mais caro depois, e tem coisa que você nunca vai apagar do coração e da alma de uma criança machucada. Então eu me alegro muito, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu gostaria de estimulá-los a continuar nessa caminhada, sempre procurar mais. Quanto tempo já que eu venho estudando isso, quanto tempo que a Andréa vem estudando isso. A Andréa começou a estudar proteção antes de eu saber que proteção existia, nesse sentido mais técnico. E quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu preciso estudar, porque é muito amplo, é muito necessário. Então não fique em um passo. Uma oficina, glória a Deus, é maravilhoso, mas vai para a próxima, vai para o livro, vai para o curso, para o evento, vai para tudo que você puder. As crianças agradecem. E homens aqui da sala, vamos questionar, perguntar para outros homens, vamos trazer outros homens, vamos falar quando tiver eventos, vamos falar o que está acontecendo, vamos compartilhar a nossa experiência. Homem guarda as emoções. Não, compartilha. Eu vi, eu aprendi. Está sendo bom para a minha vida, vai ser bom para a tua. Tu é pai como eu não sou pai. Eu questiono meus amigos que são pais, não são mais você pai que está aqui hoje. Pega os outros pais e fala, olha tudo que eu ouvi.
Vem ouvir também. Vamos juntos, porque a gente precisa de mais homens para cuidar das nossas crianças, protegê-las, amá-las. Jesus colocou a criança no centro da discussão, no centro da roda, no centro entre os adultos. Por que a gente, os homens, especialmente, tem tanta dificuldade de fazer isso? Às vezes a gente tem dificuldade de pôr a criança na roda do centro, de uma roda de homens ali, de uma coisa nada a ver, simples, do dia a dia. Jesus colocou uma criança no centro de uma roda de discussão filosófica seríssima. Vamos parecer mais com Cristo, vamos trazer a criança para o centro e vamos influenciar outros homens. As crianças agradecem, faltam referências masculinas. E Deus quer usar cada homem que está aqui dentro, assim como Ele está usando a minha vida nesse momento, para disseminar, espalhar isso, para que mais homens façam diferença na vida de mais crianças e que mais meninos se tornem mais homens prontos para influenciar e transformar este mundo. Obrigado, Brian, é isso. Cleice, nos oriente. Dá uma ajeitada aí no cabelo, passa a mão Passa na um perfume. Isso. Abre o seu vídeo só um segundo, é só o tempo da foto. A gente tem 2 telas, então espera só um minutinho que eu vou tirar das 2 telas para a gente poder salvar, tá bom? Dá um sorrisão aí para a gente poder ficar bem bonito lá no site de Renas. Vou falar 1, 2, 3 e vou fazer o print, tá? Aí espera porque eu vou fazer do segundo grupo. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Espera aí. Primeiro foi, vamos lá para o segundo. 1, 2, 3 e... Que beleza. Ficou jóia, gente. Muito Obrigada, Cleice. Você com a tecnologia salvou. Gente, boa noite. Prazer ter vocês. Quem se inscreveu para as oficinas de amanhã, não dá para entrar nas outras porque está encerrado, mas não deixe de ir, participe e que Deus continue abençoando a gente, que seja uma semana ainda de muito aprendizado. No sábado, a gente tem o encerramento, que é aberto, então todos são convidados, chame mais gente. No sábado, nós vamos ter o pastor Valdir. Nós estamos falando de tantas incertezas. No sábado, a gente quer terminar celebrando a certeza que a gente tem em Jesus, né? Inclusive, com a missão de proteger as nossas crianças. Tá bom? Boa noite, bom descanso e até amanhã para quem a gente vai encontrar amanhã. Tchau, tchau.